Então, pessoal, ainda falando sobre preparação de tubo, nós vamos falar de um tubo muito importante para quem vai trabalhar com geladeira, reparo de geladeira, que é o famoso tubo capilar, ok? O tubo capilar, eu acho que foi o desenho mais fácil que eu tive que fazer até aqui. É um tubo muito fino que passa o refrigerante, ele faz a medição do tubo refrigerante, do fluido refrigerante. É exatamente esse tubo aqui. Se eu botar ele aqui na câmera, você não consegue ver, por ele ser muito espesso. Existem outras medidas de tubo capilar, eu vou colocar ali no quadro, vou te explicar sobre isso e vou te falar qual é a medida que nós usamos para geladeira, freezer, refrigeradores em geral, ok? Mas como estamos falando de preparação de tubo, a preparação do tubo capilar, ela precisa ter muito cuidado por ser um tubo muito fino, O que é chamado de tubo capilar? Porque ele faz essa ação de controlar a entrada do fluido refrigerante. Quando o fluido refrigerante passa por esse tubo aqui, ele vem num tubo mais grosso e chega aqui, ele passa por um processo que a gente vai conhecer esse processo quando a gente estiver falando do ciclo de refrigeração. A gente vai entender qual é a função desse tubo no sistema. Como a gente está falando de preparação de tubo, precisa ter muito cuidado, porque é um tubo que facilmente pode entupir, tá vendo? Muito pequena a entrada dele, mas a preparação é feita dessa mesma maneira, Você precisa limpar as pontas do tubo e você vai ver que ao limpar é a mesma coisa do tubo de 3/8 que a gente estava manipulando aqui, tá? Ó, tirar toda a sujeira, porque esse tubo vai ser soldado numa outra parte chamada de filtro, que a gente vai ver também, que precisa estar super limpo, porque é uma área que ocorre muito vazamento. Se não fizer uma boa brasagem, uma boa soldagem, vendo como ele mudou de cor, Tem gente que não gosta não, mas eu costumo até dar uma soprada para ver se o ar está realmente saindo na outra extremidade. Mas o que eu quero que você saiba e aprenda? Como que eu faço para cortar esse tubo? A gente viu sobre cortadores de tubo. Será que eu uso esse cortador para cortar esse tubo aqui? Ele é muito fino, É muito fino para cortar com o cortador, tá vendo? Ó, ele passa aqui, ó. Aqui passa, ó. Ele não daria para cortar com esse cortador. Então, como que a gente faz para cortar um tubo capilar? A gente usou o nosso amigo alicate universal para cortar essa tubulação. E aí, como que você vai fazer? Você precisa de muita sensibilidade nessa hora para você não estrangular o tubo com a força da sua mão, estrangular. O que você vai fazer? Com a parte de corte do alicate, você vai botar a tubulação aqui, ó, tá vendo? Você vai botar a tubulação aqui, ó, vou botar até um pouco mais para dentro. Você vai fazer uma pequena pressão no tubo e vai girar o alicate, ó. Tá vendo? Você vai fazer esse movimento colocando uma certa pressão no tubo. Não é uma pressão muito grande, uma pressão pequena, de maneira que fique assim, ó. Tá vendo? Você está conseguindo ver aqui? Deixa eu ver se eu consigo botar o foco aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, deixa eu sair um pouco da câmera aqui, ó. Enfim. Entendeu assim o que eu quero dizer? Ele cria uma fissurazinha com o gesto que você faz com o alicate, de forma que você vai, depois de um certo tempo, você consegue quebrar esse tubo, ó. Quando não está no ponto, ele não quebra, ó. Demora mais para quebrar, ó. Pronto, quebrou. Quando ele quebra, você verifica que ele não fecha a entrada da tubulação, tá? Não sei se eu vou conseguir
fazer você ver na câmera o foco, mas espero que você esteja entendendo. E aí o que você faz? Você precisa também... É um tubo tão fino que até o fato de você soprar, você sente a pressão e você às vezes não consegue nem sentir o vento. Você está soprando, saindo daqui. Por isso que você precisa ter muito cuidado. Você precisa treinar isso, tá? Porque se você botar muita pressão aqui, você vai quebrar ele, você vai cortar, mas você acaba fechando a ponta. Então você vai pegar e vai botar uma certa pouca pressão e vai fazer esse movimento, ó, de girar. Ó, girar, pouca pressão, para você conseguir quebrar ele, ó. Vou quebrar ele agora aqui, ó. Com esse movimento eu quebro ele, ó. Quebrei, olhei aqui, ó, a ponta não tá fechada, você consegue ver isso também, tá? E não fechar essa ponta do tubo. Então o tubo capilar é onde vai passar o fluido refrigerante que vai chegar até a evaporadora. Esse tubo aqui, a gente vai ver o caminho dele todinho, onde ele se encontra na geladeira, onde que ele vai ser soldado. Mas é muito importante você ter muito cuidado com esse tubo na hora de manipular ele. O maior cuidado que você precisa ter é na hora de cortar, na hora de soldar, mas isso tudo você vai aprender aqui comigo, bom? Então não se preocupe, não entre em pânico, não é algo difícil de fazer, é questão de você exercitar, treinar. E agora eu vou te falar quais são as medidas desses tubos, qual é a medida disso aqui, né? Você olha assim, você, pô, como que eu vou comprar um tubo para substituir, ou como que eu sei? Eu vou te explicar isso agora, ok? Então pessoal, retornando aqui sobre tubo capilar, vai ser disponibilizado um material complementar, um PDF, onde você vai ter a tabela de dimensionamento do tubo capilar para cada tipo de fluido refrigerante. Por exemplo, alguns refrigeradores você vai ver a utilização do fluido refrigerante R600. Em outros refrigeradores, né, até um pouco mais antigos, R134A. Cada tipo de fluido refrigerante trabalha com um certo tipo de medida de tubo capilar, tá? O mais comum, o mais usado é o 0,36 milímetros, e quando você compra ele, né, na loja de refrigeração, ele vem enroladinho, mas ele vem com 3 metros, tá? Então se você precisar refazer um sistema, né, e você precisar dimensionar e comprar para a geladeira R134, você vai usar 0,36, tranquilamente vai funcionar. Mas para você ter mais conhecimento, né, a gente conseguiu uma tabela da Embraco, que é um fabricante de compressores, e nós vamos disponibilizar essa tabela em PDF para que você tenha ali em mãos as medidas dos tubos capilares e os seus fluidos refrigerantes, ok? Então é um material que você vai estudar, é algo que com o tempo você vai aprender, e é isso, tá ok? Então nós vimos hoje aqui sobre preparação dos tubos, né? Eu vou trazer para vocês nas outras aulas as medidas que nós vamos utilizar, 5,16, 3,16, 1/4 também, para emenda, coisas que eu costumo fazer no campo de trabalho, que vai ser muito útil, que vai acelerar seu processo aí, tá ok? Então vamos para o próximo módulo, espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte, comigo pelo grupo do WhatsApp. Você pode também retornar os vídeos, assistir novamente. E é isso, vamos para cima, porque tem muita coisa para aprender e eu quero ver você ganhando dinheiro consertando geladeira. Forte abraço!